Vamos de prateleira, ô, produção? E é o seguinte, ó. O Corinthians tem feito contratações interessantes, né? Enfim, no século, né? Vamos lá. Pouco tempo aí, né? Quando anunciado, qual foi a contratação mais impactante do Timão no século? Quando anunciado, qual foi a contratação mais impactante do Timão no século? Tá, beleza. O primeiro lugar já tem dono. A Graça já tem dono. Então, mas a Graça, não é vocês que... Quando vocês que acompanham a Fórmula 1, também não é legal as brigas na... Perfeito. Total. Ali, né? Então é isso que vai ser vai legal que surge também. Um herói improvável. Vai que surge alguma coisa, uma loucura aí. Vamos lá então, vou passar os nomes aqui, ó. Tem Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Pato, Ronaldo, Roberto Carlos, Luan, William Depay, Wagner Love, Renato Augusto, Liedson, Paulinho, Adriano Imperador, Emerson Sheik e Roger Guedes. A expectativa quando foi anunciado, aquele frisson. Assim, mano, foi anunciado, não é possível. Não é possível que esse cara vai jogar no Corinthians. Não acredito, não creio. O pós não entra aqui. Porque o Luan, por exemplo, ele saiu apanhando do Corinthians. É o dia, né? O dia do anúncio. Você tá ali, momento! Você tá ali de boa pra assim, aqui? Como assim? Cara, entendeu? Tem um aí que foi um impacto, eu como corintiano moleque, que era loucura. A gente vai chegar mais à frente e falar o que foi a cúmbia, né? É a cúmbia, né? O que foi isso? Tá de brincadeira. Você como o que foi corintiano, Tevez no Corinthians é uma loucura. Ô, Piero, eu vou deixar você abrir pra nós. Vou abrir Abre pra vocês. mim aí a prateleira. Cara, eu acho que, como primeiro... Ó, quer que eu fale de novo os nomes? Vai. Tem no celular aí, Nilmar, Carlos Alberto, Pato, Ronaldo, Roberto Carlos, Luan, William, Depay, Wagner Love, Renato Augusto de 13, Liedson, Paulinho de 22, Adriano Imperador, Emerson Sheik e Roger Guedes. Eu acho que essa volta do Paulinho, ela era esperada, né? No jogador já identificado com o Corinthians. Não acho que foi uma coisa... Teve a questão da Townsend toda, que foi uma mas eu acho que causou mais impacto que o Roger Guedes. Pode ser. Mas a gente acho vai ter que botar mais aí embaixo. Também. Você sabe com o quê? Pode ser o Roger Guedes. 6-3-1 a nossa formação tática da A torcida do Corinthians tem uma parte, principalmente a garotada que ama o Roger Guedes, né? Que não vê a hora dele voltar. Não, mas aí uma coisa ele fez, uma coisa foi o anúncio no dia. O anúncio no dia. Eu não acho que foi uma coisa legal, obviamente, foi uma boa contratação do Corinthians, mas não foi tudo isso. Mas tinha mais desconfiança do que certeza. Acho que o Roger Guedes tá por aí. Então, o Love de 15 e até também. a mudança de treinador, a passagem do Roger Guedes era bem ruim. Love de 15, acho também. Porque o Love, ele chega naquele período em que o Corinthians está negociando o Guerreiro pro Flamengo. Um ídolo absurdo do Corinthians, que era o Guerreiro naquele momento. É o maior artilheiro gringo até hoje do Corinthians. O tamanho do Guerreiro no Corinthians em 2015 era uma coisa muito séria, cara. Né? O Guerreiro era muito sério o negócio dele em 2015. Eu acho que o Love aí... E o Love, ele chega em 15 e já não tinha aquela coisa do... Mas funciona bem. Ele funciona bem, foi demora a funcionar também, porque ele tem que tirar a nhaca da China. Mas como são 6 aí embaixo, acho que o ele Love vinha naquele... O próprio Paulinho aí também, né? Acho que foi dito isso, acho que esse termo foi usado pelo Tite, tirar a China do corpo, né? Porque o Love, ele chega a jogar, claramente não funciona, precisa sair um pouco do time para depois voltar, e eu acho que a coisa engrena legal. O Love, ele chega a vestir camisa do Corinthians na era Kia ali, né? Na era MSI, e que não tinha nada assinado, mas ele já vestiu porque ele não via a hora de sair do CSKA, né? Aí ele volta pra Rússia e chega lá e renova o contrato. Os caras prendem ele lá. O Adriano tem que estar nessa prateleira aí, já era um Adriano totalmente... Pode ser, mas era o Ronaldo... Adriano, né, você sabe o que é? Tem uma imagem muito forte que é o Ronaldo dando a camisa pro Adriano, né? Que é na transição do Ronaldo saindo em 11, e quando o Adriano chega, a apresentação do Adriano é o Ronaldo dando a camisa pro Adriano. Então tinha essa coisa... Cara, eu acho que... Tem essa simbologia. Tem uma contratação desse período aí do Corinthians que não tá na nossa prateleira, que eu achei impactante na época, que foi a do Alex, pô. A do Alex ele tava vindo do Spartak, né? E foi uma contratação peça fundamental da Libertadores. É porque ele já tava mais coroa, né? Ele já tava perto dos 30. Quem é aquele que tá? É o Liedson, né? Que tá embaixo do Liedson. Lied Show, né? Era o que ele jogava em Portugal? Não, mas calma, ele tá falando do anúncio. Do anúncio. Eu acho que o anúncio do Sheik é pouco impacto. Então, é porque ele não é uma estrela, ele não era protagonista, ele vira protagonista, mas ele era um cara campeão, tinha ido bem pelo Flamengo, muito bem no Fluminense. Mas ele só sai por conta da esteira do bonde do Mengão sem freio, né? Talvez ele nunca tivesse jogado no Corinthians, se não tivesse o bonde do Mengão. Que ele cantou no ônibus, né? Vocês colocam o Sheik aí? Eu acho que o Sheik entra aí. Pode ser o Sheik. Ele vem, como disse o Formiga, em baixa, né? Quando anunciado. Contratação. Isso. Contratação, produção, só pra deixar bonitinho, legal. Vambora. Falta quantos ali? Carlos Alberto, Mais talvez? dois. Carlos Alberto em 2005, ele chega... mas ele chega importante no campeão Porto, de Champions, e o Porto não queria vender de jeito nenhum. De final de Champions, ele era uma contratação de um jogador jovem na época. Não, o Porto não queria vender de jeito nenhum. Eu tenho essa memória muito clara. O Porto não queria vender e o Corinthians foi... muito forte.
Cara, o Adriano tem que entrar aí, galera. Quem? O Adriano vai ter que entrar aí, gente. Você acha? De impacto, cara, você tá falando de cara novo, cara muito fera, cara muito bom. O Adriano, ele já vinha de vários problemas no Flamengo. Tipo Ele tava assim, na Roma aí. Pois é, ele não tava jogou, vindo ele não jogou ele na tava vindo Roma. da Roma aí no Corinthians. O William, como é que Onde foi? ele não Eu jogou. acho que todos da O Adriano do jogou Corinthians total de nenhum Galáctico. jogo na Roma, se Não, eu acho não que me ele engano, MSI. um jogo. ele jogou, não, ele jogou alguns, mas E o poucos. William, como é que foi o William? Não, a passagem do William no Corinthians foi terrível, É, mas a mas contratação a- dele Então, foi eu digo a legal. contratação, É porque ele tava onde? Ele já não tava no- Ele tava saindo do Arsenal, né? Tava saindo do Arsenal. E que já Era não ele e tava Davi jogando Luiz tão saindo. bem. Não, mas eu acho que é meio Não, ele aquele... jogou muito você mal, espera Ele a tava sem volta. contrato. Não. Faltam quantos aí? Faltam Dois. dois. Cara, é o William e Adriano. Porque o William é naquele movimento de legal, voltou a casa que eu já esperava que acontecesse. E o Adriano, cara, vinha de um lugar que ele não jogava, pô. Ele já vinha de vários É que eu problemas. acho que o Adriano ele é muito grande, eu acho, né? Pelo menos é a visão que eu tenho. Ele é muito grande pra estar na última prateleira. Independente de onde ele tava, a temporada como foi a temporada dele, se ele fez gols ou não fez, eu acho muito. É um nome muito grande no futebol brasileiro. então não, vai- eu só tô colocando aqui pra vocês. Então, Vocês que decidem. Pô, aí complica, porque aí tem Você que vai de ver Adriano. quem foi mais Porque eu acho impactante que, por quando foi exemplo, contratado. nenhum nome da MSI, do Corinthians Galáctico, dá pra entrar nessa última prateleira. Porque todos eles chegam como uma contratação enorme. Financeiramente e em futebol. Os Não, caras e estavam com bola no pra ápice, estar na Europa. né? com- É. Por exemplo, o Mascherano podia estar aí, pô. Podia. É que o Mascherano jogou uma temporada só, É, né? e ele não era tem também o cara lesão de- e ele joga muito na seleção naquele período. não O é o cara Tevez de um nem era hype tão imenso também. convocado, ele era mais convocado que o Tevez. É, no Ele título jogou de 2005 poucos ele jogos, joga né? pouco. E aí, cara, assim, tem que lembrar Mas também a contratação dele é um impacto. Eu acho que a gente absurdo. tem que lembrar também que uma coisa é o Renato Augusto, o que ele se torna, e uma coisa ele era um cara low profile, sempre foi um cara muito bom, mas que chega ali como... Cara, eu acho que dá pra colocar o William aí. William, O William dá pra colocar. Ele foi você uma... compra o William também, né? Foi um impacto legal. O Luan, ele tinha aquela coisa de ser corintiano, a expectativa dele dar a volta por cima, E dele era- voltar a ser o rei da América. Pois é, Tinha tudo isso, mas ele era o cara que tava embaixo no Grêmio, né? Então. mas o Adriano tinha- também tava na Roma. Tava... mas o Adriano é o Adriano. Então pô, beleza, o então Luan, bota é o o Luan aí, vai, então bota o Luan Luan. e o Adriano abre a próxima, vai. Tá bom. Aí já, eu acho que... Mas pode ser isso? Fechei, Eu acho que pode ser por respeito à figura do Adriano, né? Exatamente. Porque eu acho até que eu colocaria o... Invertido? Mas aí você invertido. concorda com o Formiga. Não, mas tá justo, Não, mas comprei, vai, eu vou comprei. comprar. Bora. Vou comprar por justiça ao Então Impera. fechamos com Luan, abrimos com o Isso. Adriano. Aí eu Perfeito. acho que já vem São Renato mais cinco Augusto. aí, nomes. depois. Acho que o Renato, 2013. Renato Augusto. Que aí depois ele volta em 21. É. Né? Ele volta já na era Vitor Pereira. Tá. É, Então Renato Augusto? Renato Augusto Eu acho que o Renato Nilmar Augusto. entra aí também. ele era uma promessa absurda. Não, o Nilmar era um colosso, pô. É porque aí Mas ele, ele, passa ele não a vai ter as conseguir lesões, bater né? ninguém aí, gente. Corinthians O Carlos contrata- Alberto foi o nome que vocês O debateram. Carlos Alberto, eu acho que o Carlos Alberto pode entrar aí. Mas ele pode até entrar aí. Mas se o Carlos Alberto entrar aí, o Nilmar tem que entrar também. Porque uma coisa é tu importa alguém da Europa. É muito maior do que você fazer um movimento interno, Concordo, gente. pode ser os dois. E outra assim, o Carlos Alberto ainda era uma grande promessa. Era. O Nilmar também. Nilmar Só tá- que o Nilmar é interno, não é? Não, É, ele veio do Lyon. o Nilmar tinha ido e tava no voltado Lyon, já, tá certo. Tava no Lyon jogando pra cacete, É. pô. E sem lesão ainda, eu né? acho que os Porque dois ele têm que passa a ter entrar. lesão E o- depois, que aí ele vai pro Villarreal. Cara, o primeiro semestre dele em 2006 do Corinthians. Sugestão aqui, aí você pode até lembrar melhor, ô Piero. Liedson. Porque ele não era um cara conhecido aqui, cara. Não, mas aí é 2011. Ele já tinha jogado em 2003 no Corinthians bem. Ele joga bem no Corinthians. Aí ele sai, faz carreira muito boa no esporte. Ele é um Sim, ídolo do sim. esporte. Ele é um Quando ídolo volta, absurdo. ele é E um cara que tem seleção carinho da portuguesa torcida. também, né? Não, Do isso eu gosto seleção. muito dele. Mas ele tá falando de impacto. Eu acho que ele cabe, entra aí. Mas eu tô cabe. falando, não, cara. Eu também acho que ele nossa. entra aí. Liedson? Lietz. Ele é de show. São quantos nessa aí? Jogava muito Mais bola, seis. gostava muito dele. Nossa, 6 de novo? É. O Nilmar tem que entrar Nilmar aí entra também. aí também. É, vai ter que ser E eu Nilmar. colocaria o Roberto Carlos aí também. Lietz e Mais Roberto do que o Carlos. Pato. Mais do que o Pato. Pô, Roberto Carlos, a gente tá falando talvez um dos maiores laterais Não, da tudo história, bem, né? mas o Pato, ele foi, Pra na época, a muitos contratação do- Porque mais... da- o Pato Brasil. foi a contrata... foi muito dinheiro, né, mano? Foi a decepção que foi, mas o Pato, ele foi impactante. Que aí pô. depois ele é trocado pelo Jadson, O né? Corinthians tirando Com o São Pato Paulo. do Milan, cara. Cara, então peraí. Então pro brasileiro a gente precisa entender uma parada aqui. O Depay vai entrar aí então. O Depay é menos que o Roberto Carlos. Não pô. acho não. Que isso, Acho que gente. não. O Roberto veio na esteira de uma coisa que já tinha dado certo, que era o movimento do Ronaldo. E, pô, é o Roberto Carlos, pro acho que torcedor médio. Tu acha que o corintiano médio conhece mais o Roberto Carlos ou o Depay? Pô, mas e o Não, jovem pode ser, mas também? o Roberto Carlos, eu acho que a expectativa Quantos em cima do anos ele Memphis é veio? muito grande. O Roberto Carlos também tem É, isso, eu né? acho que O o... Roberto Carlos vem em 10, né? O Nicolas que sabe a idade dos caras. Quanto que o Quantos Roberto anos Carlos tem o tinha? Roberto Carlos? Quanto que o Roberto Carlos tinha em 2010? Eu acho que ele Ele veio com fala 33, eu acho. 7,3 ele é? Tinha Era 33 pra 33. 17.
Quanto? 36 para 37. Ele era bem Então, veterano. assim, eu acho que é uma parada que conta, sabe? Cara, Pô, 30... Eu acho. É diferente de você chegar com 32, 31, Não, 36. e o Roberto jogou bem no Corinthians. Não, jogou bem. A saída e dele... eu lembro que na vinda dele isso era um fator discutido pra caramba na época, né? Que era, pô, a idade, muito né? impacto, A gente. idade. A saída dele é traumática, né? O cara que... Ele não vai pro jogo do Tolima e nunca mais aparece no CT do Corinthians. É uma coisa meio... Enfim, magoou o torcedor corintiano a forma como o Roberto Carlos saiu. mas aí é o pós Mas também. é o pós. Quem Então, fecha a prateleira, vai? Eu voto no Roberto Carlos. Você, Otávio. Eu voto Roberto Carlos também. Então já era. Roberto Carlos? Então, Roberto Carlos fecha a prateleira. Aí tem que abrir com o Memphis. Eu abriria com o Pato. Tu acha que o Depay é mais impacto Mais. que o Pato? Mas... Cara, o Pato é um brasileiro ainda promessa, gente. Pode ser. Vindo do Milan, Vindo né? do Milan, um jogador de seleção brasileira. Isso tem um contato com o torcedor que é incalculável. eu acho que Maior assim, da o história que... da seleção da Holanda também. Não, eu acho absurdo. Vice, eu acho segundo. absurdo. É mais uma questão assim de timing, né? Porque o Corinthians, pra pegar o É que Depay, por exemplo, ele tava free agent. Tipo assim, é um movimento foda. O Pato ainda chega num campeão de É que eu acho Libertadores, que assim, gente. É outra parada. então, é que assim, a A parada... contratação do Pato é... É que assim, a parada é, quando anunciado, e aí a gente tem que, no momento do anúncio, entender o contexto. É o isso. Corinthians hoje tá num buraco. Não, quando o Corinthians Então contrata... é óbvio... Não, eu só tô fazendo o Peraí, papel cara, aqui tu é um campeão da Libertadores, trazendo um cara que ainda tem expectativa de ser o 9 da seleção na Copa seguinte. Não, é uma contratação impactante. A Tudo bem, mas contratação do você, é o que Roberto você Carlos, falou, por você, exemplo... você tá no auge ali. Então meio que assim, os holofotes ainda estão contigo. Você pode ter, de repente, um movimento, uma força de mercado. Nesse Nesse momento... eu tô colocando... Nessa tua lógica aí, quando o Real Madrid contratou o Sucre, que não ganhava Copa Champions há não sei quantos anos, vale mais do que ter contratado o Mbappé agora. Aí não existe. Eu acho que o fator surpresa, ele entra nessa conta. Tanto por isso que eu coloquei o Roberto Carlos. Porque ele se esperava, ele era muito amigo do Ronaldo, jogador em final de carreira, fazia sentido o Roberto Carlos jogar 2010 no Corinthians. O Pato, quando ele sai do Milan pro Corinthians, por mais que já não era a melhor versão do Pato no Milan, até por isso ele veio pro Corinthians. Senão o jogador na Europa ele fica por lá, ele não vai, na idade do Pato, voltar pro Retornar. Brasil. Eu acho que é bem equilibrado isso aí, Bom, tá? então pra você é Pato, pra pra mim é você é Memphis. Depay. Eu acho que é bem equilibrado também. Eu acho que tem, Decide tipo aí, assim, ô, Tata. diferentes fatores, né? É que eu talvez eu esteja muito empolgado com o que aconteceu ontem à noite. Não, é que, cara, trazer o Depay é uma parada muito... Porra, out of contest, assim. Tipo, caraca, É o inimaginável, Depay né? no Mas Corinthians. o Pato, na época, também voltar pro Brasil Beleza, era completamente fora da curva. Eu sei, cara. mas assim, é mais notório, assim, é mais palpável você imaginar um brasileiro de sucesso e tal sendo Pode ser. repatriado do Pode que ser. você pegar o camisa 10 da Holanda, que é o vice. Mas aqui. Calma, eu vou construir, cara. Eu vou com você nessa. Eu vou com você nessa. Respira, calma agora. Agora Pode tô calmo. respirar, eu vou com você. vou aceitar qualquer Pra argumento mim é agora. Memphis Depay aqui pra Pode mim, falar qualquer tá? coisa, obrigado. Mas Agora você tá tranquilo. eu acho que eu tô com o Piero do equilíbrio, assim. Porque, por um lado, o Corinthians, pô, pega um Depay que era um movimento de mercado que o Corinthians poderia fazer, de trazer o cara, entre muitas aspas, de graça, né? Porque o cara tava sem clube e tal. E num desespero do Corinthians tentar sair da zona e tal. É um outro movimento de quando o Pato vem, que era pensar, pô, aquilo que você falou, Vou a gente dominar vai geral, pegar o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo, a gente é campeão da Libertadores, a gente vai fazer uma contratação a mais cara da história do clube, que é pra mostrar força, pra mostrar impacto. E já que a gente tá falando de impacto, contratação mais impactante, pra mim o Pato Cara, é mais do que o pra Depay. muita gente a lógica era que o Pato fosse o 9 do Brasil em 2014. Aí, vamos lá. Aí, Pato, Não, e pra Tevez e própria Ronaldo, não tem seleção segredo. era isso, né? No período. Aí Pato, Tevez e Ronaldo. o Piero de 12 anos, quando o que foi o impacto cultural de Carlitos Tevez na torcida do Corinthians. Eu nunca vi um jogador ser tão idolatrado por uma torcida do que foi o Carlitos Tevez no Corinthians. Era coisa de louco. Aquele ano, era uma coisa de louco. A paixão do torcedor pelo Tevez. Não, e Uma detalhe, coisa assim, muito ali eu acho que Difícil ser o impacta segundo lugar, também. né? É o segundo lugar, óbvio. Seu óbvio. investimento, já ele bota é- o Pato agora, que então agora já- a gente vai começar a discussão. O Tevez mas é a nem tem prova discussão, do novo Corinthians, né? Assim, agora é o dinheiro jorrando, é não sei o quê, e o Tevez é o símbolo materializado num ser humano daquilo ali. E um Tevez que era a maior promessa argentina no momento, que o movimento normal era, sei lá, Boca Barcelona, Boca Real Madrid, Boca Liverpool, Boca qualquer coisa aí. É. E o cara veio pro Corinthians, Protagonista pô. de um Boca campeão de Libertadores, É. atual campeão olímpico, jogando bem, Sim. fazendo gol de título. É um movimento E o absurdo. Corinthians vai e contrata. Dito E- isto, e o tem aquela Ronaldo coisa- parecia surreal. Quando você anuncia, fala, o Corinthians vai trazer o Tevez, tu fala, putz, difícil. Quando fala, o Ronaldo veio pro Corinthians, a galera acha que é mesmo, O Ronaldo é o vencedor dessa brincadeira. É. Até porque o Ronaldo, todo mundo esperava que ele fosse ser anunciado pelo Flamengo, né? Que ele tava treinando no Flamengo, tava E treinando ele na diz Gávea até e tal. hoje que nunca recebeu uma proposta.
Mas assim, o Tevez é um negócio de maluco. O Tevez, é um a relação imediata dele com o torcedor, a saída dele é traumática, como as grandes paixões acontecem assim, elas terminam de uma forma traumática. O Ronaldo, pra mim, só não é maior do que a contratação do Romário pelo Flamengo, porque o Romário, quando vem em 95, ele desembarca no Rio de Janeiro como o melhor jogador do mundo. Ele pisa em solo brasileiro, dono do prêmio da FIFA. Então, tipo assim, a gente tá falando de um campeão do mundo 6 meses atrás e melhor jogador do planeta quando ninguém projetava que fosse voltar pro Brasil. A tendência ali era o Romário ganhar uma Champions, era ficar no Barcelona mais 5 anos, depois ir jogar sei lá onde, e aí, se quisesse, voltasse pro Vasco. Mas o Romário vir para o Flamengo em 95 era um negócio, quando saiu a primeira vez, você pensava que era piada, assim, um negócio muito inatingível. A do Ronaldo no Corinthians, ela tinha um pouco desse fator. Concordo com você, a do Romário é mais, mas tinha isso também. Que Ronaldo no Corinthians? Todo mundo se olhando. Pô, fenômeno. Como vai funcionar isso? Até você sacar que o Ronaldo tá no Corinthians, demorou um tempo, né? Não, virou... Essas duas contratações, né? A do Tevez e a do Ronaldo, elas mexem com o quesito cultural do torcedor corintiano, pô. As crianças cortavam o cabelo igual o Tevez, pô. O torcedor, pô, não, e aí o meme lá do Pânico, Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Tipo assim, é uma parada que mudou o lifestyle do corintiano. Tem um personagem da Praça é Nossa até hoje que faz o Carlitos Não, tem. Ele tá até hoje no SBT. Ele tá até hoje no SBT, cara. Ele tá até hoje. O Cabrito Tevez até hoje. Sambadinha, Tevez, sambadinha. Pô, sambadinha. Pô, não, a palavra cúmbia, ela pergunta. nunca foi a cúmbia, provavelmente. Eu não morava em São Paulo naquela época, mas eu não duvido que tenha balada em São Paulo que tenha tocado cúmbia em algum momento. Deve ter até hoje. Deve ter até hoje, cara. Algum bar em algum momento. O Tevez no Corinthians subiu uma cúmbia em algum momento num bar na Vila Madalena, ou ali no Alto de Pinheiros. É que é muito difícil. O torcedor sabe como é. Eu acho que todo corintiano que tá vendo o programa, ele sabe o que foi Carlitos Tevez no Corinthians em 2005.